Este é o canal Versátil de agosto, um mês dedicado aos mestres japoneses. E como a gente tem feito desde junho, o pacote ele vem acompanhado por um livro, né? A gente começou a chamar de livreto lá atrás, mas com o passar, né, lançamos o livro dedicado ao filme noir, ao obras-primas do terror, horror internacional. E como vocês vão ver novamente, né, ao receber esse livro em casa, quem comprou na pré-venda inicial, é de fato um livro, né? São 120 páginas de miolo, tá? É o livro dos três editados o mais longo, né? Segue aquele padrão, né? Nós escolhemos 10 filmes essenciais entre os filmes dos grandes mestres japoneses do cinema clássico lançados na coleção Cinema D, né? Foram 3 filmes do Mizoguchi, 3 filmes do Ozu, 2 filmes do Kurosawa, um filme do Naruse e um filme do Kon Ishikawa, né? E nós temos aqui também depoimentos, gostaria de agradecer os colecionadores, né? Douglas Alves, Thiago Martins da Costa, Luiz Luz, Heloísa Fonseca e Jonathan Rodrigues Carvalho, né, que prestaram depoimentos sobre a relação deles com as caixas, né, as coleções dos mestres japoneses editadas pela Versátil, né, e como os nossos DVDs foram importantes aí na fruição, né, para eles conhecerem, para eles reverem os filmes desses mestres, né. E nós temos um prefácio também de um colecionador que sempre participa muito das comunidades, muito ativo, um colecionador apaixonado por cinema oriental, né, cinema japonês, que é o Guilherme Garbulho. Então ele escreveu um prefácio também muito bonito aqui no livro, né? Eu queria agradecer também o Adilson Silva Ramachandra, né, que faz a consultoria editorial e a revisão técnica, e a Bárbara Parente, que faz a revisão de provas, né? Eles têm auxiliado bastante a gente com muita experiência no mercado editorial, né? E aqui também falar dos colaboradores, né? Nós temos o texto do Haru, Vida de uma Cortesã, do Mizoguchi, pelo Sérgio Alpendre, Contos da Lua Vaga, do Mizoguchi, pelo Marcos Aurélio Valder Teixeira, O Intendente Sancho, do Mizoguchi, por Rafael Kubachovic. Do Ozu, nós temos O Pai e Filha, por Gabriel Carneiro, Era uma Vez em Tóquio, por Heitor Romero. A Rotina Tem o Seu Encanto, por Felipe Furtado. Do Naruse, Mikio Naruse, nós temos O Nuvens Flutuantes, pelo Rafael Amaral. E do Kurosawa, nós temos O Homem Mal Dorme Bem, por Miguel Forlin, O Barba Ruiva, por Carlos Quintão. E, concluindo o livro, nós temos O Fogo na Planície, do Kon Ishikawa, pelo Rafael Kubachovic. Ao final do livro, nós temos uma coisa que tem ajudado muito, uma ferramenta, né? Que é o mestre sempre está colocando em ordem cronológica os filmes que se referem àquela temática. Foi feito assim no filme noir e no Obras-Primas do Terror. Aqui nós fazemos do mestre japonês em ordem cronológica. Então é bem interessante, tem então lá os filmes das caixas do Ozu, do Mizoguchi, do Ishikawa, do Naruse, do Kurosawa, todos listados, né, com a respectiva caixa e o ano de produção. Tá? Então o livro está magnífico, gente. A capa, o acabamento com relevo seco, né, todos os detalhes, os filmes com kanji, as páginas de abertura dos diretores. Eu fiz uma apresentação também falando, situando um pouco essa minha paixão, né, pelo cinema clássico japonês, né, e como eu fico orgulhoso enquanto curador de poder aí organizar esse livro, né. É um trabalho, mais um trabalho maravilhoso, inclusive de design do Cauê, nosso designer Cauê. Agora vamos falar um pouco do pacote, né, que motiva a publicação desse livro. E só lembrando mais uma vez, eu vou pedir também para vocês não deixarem de curtir. Dê o seu like aqui no vídeo, eu vou falar isso também ao final, que é muito importante para a gente aumentar o número de visualizações, que esse canal Versátil chegue a mais pessoas, né, que não conhecem nosso trabalho. Então isso é muito importante. Vamos falar agora do pacote. O Cinema de Kurosawa, volume 4. Com esse lançamento, praticamente todos os filmes do Kurosawa, com exceção aí do Dressur Uzala, a Versátil lançou, né? Então realmente assim é quase a obra completa do Kurosawa pela Versátil, seja nas coleções Cinema D, seja em DVDs avulsos ou até em Blu-ray avulso,
como foi o caso do Sete Samurais, e também em Blu-ray coleção, como foi o caso do Essencial. No Cinema Kurosawa, volume 4, a gente reúne 5 filmes do Kurosawa, e como foi sempre o caso na coleção Cinema D, são sempre inéditas versões restauradas, tá? E extras quando possível. Aqui tem uma hora de vídeos extras. Eu falo versão restaurada, faz uma diferença muito grande. Quando eu vou falar do Rhapsody em agosto, que é um filme que a própria Versátil lançou, vocês vão perceber a diferença, tá? Então vamos começar pelo disco 1, Madadayo, ainda não, né? Aí o último filme, né, o derradeiro filme do Kurosawa, né? Um filme bastante emotivo, né? Bastante aí inclusive com tintas, né, autobiográficas, né, pessoais, né, do Kurosawa, que fala sobre um professor, né, as últimas décadas de vida de um professor, o Hideaki Yoshida, que se aposenta lá nos anos 40, ainda durante a guerra, né, a Segunda Guerra, e depois de 30 anos de magistério. Então tem toda a relação dele com os alunos, que o reconhecem como sensei, que tem um amor, uma relação muito de respeito desses alunos para com o seu mestre. Né? Um belíssimo filme do Kurosawa, né? Inclusive com toda aquela poesia, né, visual, a cena final é bem marcante nesse sentido. E por isso que eu falei do Madadayo, vocês vão ver qual que é o sentido ao longo do filme, né? Uma cópia está muito linda, né? Aqui que a gente está apresentando. E aí vocês fazem a conexão. Até fiz um post na época, né? Porque vocês vão ver aqui o Kagawa, que vai trabalhar aqui nesse filme, como a esposa do professor, e vocês vão vê-la nova, né? Bem novinha no filme Mamãe, do Mikio Naruse, que está no volume 2, tá? Então aqui o Madadayo com a versão restaurada, excelente qualidade de imagem, a derradeira obra do Kurosawa, né? E ocupando o disco 1, né? É um filme bastante longo. Nesse disco 1 nós temos também o Extra, né? Que é um excelente documentário, o Caminho de Kurosawa, né? Que tem depoimentos aí de vários diretores, vários artistas sobre o Kurosawa. Você vai ver depoimento do Miyazaki, depoimento do Abbas Kiarostami, de vários diretores, colaboradores que falam aí sobre o Kurosawa. Então, um documentário de 1 hora, excelente, que acompanha o disco 1, o Madadayo. No disco 2, a gente tem A Mais Bela, né? Que é já um filme do Kurosawa do período da Segunda Guerra, como parte do esforço de guerra do Ministério da Propaganda do governo japonês. Lembre-se que era uma ditadura militar, né, sobre, é claro, aí a figura, né, do imperador Hirohito, da era Showa, né, como os filmes daquela época, com uma carga ideológica bastante evidente, né, aí para justamente como todos eles, né, os grandes diretores daquele período fizeram filmes de encomenda, né, seja o Mizoguchi, seja o Naruse, Kurosawa é um deles, né. Mas assim, apesar de toda essa carga ideológica bastante evidente, bastante problemática, né, por servir a esse governo, um governo que destruiu o Japão, né, tem toda uma questão aí, um realismo muito interessante, né, um trabalho também com as atrizes, né, então vale muito a pena também conhecer melhor aí o A Mais Bela, uma boa cópia, é um filme de 44, um dos primeiros filmes do Kurosawa. E aí nós temos o Duelo Silencioso, também conhecido como A Luta Solitária, que já é um filme do Kurosawa pós-Segunda Guerra, um filme de 49, já com Toshiro Mifune, bastante interessante, né, que se passa aí durante o tratamento, né, de um médico, um melodrama médico, né, que é a figura do Toshiro Mifune, com no trato com um paciente, inclusive um paciente ele vai contrair, né, esse cirurgião vai contrair sífilis no trato com esses pacientes, né. Uma boa atuação do Mifune, é um filme bem interessante, muito pouco visto, né, aqui também numa cópia restaurada. Aí no disco 3 nós temos o Escândalo, né, o Shubun, de 1950, que já tem o Toshiro Mifune e com a dupla, né, tem a atuação aí do Takashi Shimura também, né, que é um grande
assim como no Luta Solitária, Duelo Silencioso. Takashi Shimura é um dos atores fetiche do Ozu, né, do Ozu não, perdão, do Kurosawa Gumi, né, desse clã Kurosawa, que vai acompanhar o Kurosawa ao longo de vários filmes, assim como o Toshiro Mifune. E aqui é interessante porque o Toshiro Mifune vai sofrer, né, vai ser vítima de fake news, né? Então ele é um pintor que vai, na verdade, a imprensa vai retratar de maneira sensacionalista que ele tem um caso com uma famosa cantora, e aí ele vai ter todo um processo envolvendo um processo de difamação, né? Contra a imprensa que ele vai promover, e a figura também de um advogado que vai auxiliá-los, que tem uma filha doente, então tem toda uma questão de redenção, né? É um filme bem interessante do Kurosawa. E por último nós temos aqui o Rhapsody em Agosto, que é um dos trabalhos também da fase final do Kurosawa, né? Um filme de 91, a Versátil tinha lançado, tem o Richard Gere no elenco, que faz uma reflexão, né, sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Através aí de uma família, são netos que visitam a avó é sobrevivente da bomba atômica de Nagasaki, né? Que tinha acabado tinha perdido seu marido, e aí toda a relação, nessa relação dessa família com esse passado, o passado da bomba nuclear, ele faz uma reflexão aí sobre como são as feridas causadas pelo horror que foi as bombas atômicas, né? E aqui é um exemplo que eu falei para vocês do upgrade, né? Porque a cópia que a gente tinha lançado anteriormente, a Versátil lançou nos primórdios lá da história da Versátil, era uma cópia full screen, né? Aqui o filme widescreen anamórfico, excelente cópia, muda totalmente a fruição do filme, né? Porque o Kurosawa, assim como os grandes mestres japoneses, grandes diretores japoneses, tem uma composição de quadro muito boa, né? Então ele compõe o quadro muito harmonicamente. Toda essa plasticidade, ela é prejudicada quando você vê um filme full screen, sendo que o filme ele tem o aspecto de tela 16:9. Então, excelente aqui. Se você já tem o DVD individual, é outro filme que vocês vão ver, tá? E agora vamos aqui para o cinema de Mikio Naruse, volume 2. Pô, maravilha, né? De poder lançar. A gente lançou lá atrás Som da Montanha na coleção da Folha, depois o Arte do Mikio Naruse, que se tornou uma das caixas mais queridas dos colecionadores da Versátil, Cinema de Mikio Naruse, volume 1, e O Som da Montanha com os filmes silenciosos do Naruse. E agora mais Naruse chegando, fazendo o que a gente fez com o Ozu, com o Mizoguchi, trazendo o máximo de filmes desses grandes mestres japoneses, né? Aqui essa caixa do Naruse é bastante especial porque ela reúne 7 filmes do Naruse, tá? Tem um filme nos extras bastante importante, né? Aliás, até vou falar dele antes para que depois eu não esqueça ao final, né? Já aconteceu em alguns canais versáteis. O filme que está no extra é o Esposa Seja Como Uma Rosa. É um filme de 35 do Naruse, já é um filme falado, né? E foi um dos primeiros filmes japoneses exibidos no Ocidente. Aliás, é muito interessante vocês assistirem aos filmes e depois acompanharem os extras. Por quê? Nós chamamos o professor Gabriel Carneiro, que ministra cursos sobre cinema japonês, inclusive ministrou um curso sobre Yasujiro Ozu no Cine Sesc, e recentemente também um curso sobre cinema contemporâneo. Ele gravou pílulas, né, que a gente chamamos de pílulas, que são depoimentos sobre cada um dos 7 filmes, então que variam aí de 6 a 8, 9 minutos, e um especial, né, um depoimento sobre a recepção dos filmes do Mikio Naruse no Brasil, né, quando os cinemas da comunidade oriental, né, ele fala que 20 filmes do Mikio Naruse foram lançados ao longo dessa carreira aqui no Brasil, tá? E ele vai falar do Esposa Seja Como Uma Rosa, que é um filme muito interessante. O Naruse, isso é uma coisa o Naruse tem um estilo bastante particular, né? Inclusive aquele famoso pessimismo, né? De mostrar as relações humanas, né? De explorar. Ele é um mestre do Shomingeki, né? O drama das pessoas comuns, da classe trabalhadora, né? Mas você vai ver também, né, em algum desses filmes todo o aspecto cômico, né? Tem aqui a questão do humor é muito importante no Esposa Seja Como Uma Rosa, mas ao mesmo tempo que classificado como uma comédia, é bastante trágico,
né? Essa relação aí de um homem, né, com a sua antiga família e a sua nova família, e essa filha que vai tentar trazê-lo de volta para a mãe. É muito assim, marcante. Inclusive o final é bastante triste, né? Ao mesmo tempo, toda a trajetória da personagem. Então, assim, vale muito a pena, uma linda cópia e um filme muito importante, porque ele antecipa já uma distribuição do cinema japonês no Ocidente antes, claro, da explosão que vem com Rashomon em 1950. Tá? Aí nós temos o disco 1, o A Chegada do Outono. Esse é uma obra-prima do Naruse, um dos filmes mais bonitos que vocês vão assistir sobre a infância, né? Em que você tem um personagem, né? Que é uma viúva, né? Ela vai aí à casa do irmão, né? Aí em Tóquio, com um filho pequeno. E ela vai deixar esse menino, né? Lá para poder trabalhar. Né? Ela vai trabalhar como uma espécie de geisha, de acompanhante, e ela vai deixar esse menino. E aí a gente vai acompanhar o ponto de vista infantil, justamente desse menino que veio do campo, é abandonado pela mãe e não vai conseguir se adaptar, vai ter muita dificuldade de se adaptar à vida na cidade grande. Então é um filme do Naruse com muitas externas, né, em que o Naruse explora as ruas de Tóquio, justamente pelas caminhadas, pelas andanças desse menino, né? E aí o drama do ponto de vista infantil. Então toda aquela carga de melancolia, de tristeza, né, que é típica do Naruse, aí a partir dos outros pontos de vista de uma criança. Então é um belíssimo filme do Naruse, realmente assim, e super impactante, né? E já é um filme da fase final do Naruse, é um filme de 1960, né? Em que o Naruse também, inclusive, está usando o scope. Então ele usa muito bem o formato, né? O 16:9, né? A tela grande, né? Apesar de ele achar isso uma distração, essas novas tecnologias, ele consegue se sair muito bem na composição dos quadros, de usar o espaço aí da tela, né, para poder explorar a relação desse menino com o mundo. No mesmo disco temos também um dos grandes melodramas do Naruse, que é o Irmão e Irmã, também dos anos 50, dessa grande fase do Naruse, a fase de ouro dele, com uma atuação bastante marcante também. Tem um ator que sempre trabalha com ele, Masayuki Mori, que trabalhou no Nuvens Flutuantes e em outros filmes do Naruse. E aqui é de uma família, né? É todo um conflito interno de uma família de camponeses, né? Em que a filha volta, mais velha, volta grávida de Tóquio, onde trabalhava como uma acompanhante mesmo. E aí tem uma série de conflitos entre ela, o irmão abusivo, tem o pai decadente, né, que lamenta, que fica pensando no passado. Então, assim, há todo esse drama, né, inclusive bastante físico, muitas das vezes, é muito bem aí explorado pelo Naruse, né, das relações familiares. Então, um belíssimo filme também do mestre. No disco 2 nós temos o Chuva Repentina. Esse Chuva Repentina, que é baseado numa peça, A Balão de Papel, um grande dramaturgo moderno japonês, que é o Kunio Kishida. E esse daqui é da Kasetsuko Hara, ela mesma, né, a grande atriz fetiche do Ozu. Né? Assim como naquele filme O Vida de Casado, que está no cinema do Mikio Naruse, volume 2, ele vai falar dos problemas maritais, né, de um casal, né, formado justamente pela Setsuko Hara, seu marido, e que eles vivem um casamento com muita infelicidade, muita briga por pequenas coisas do dia a dia, ela se sente desvalorizada, aí tem um casal que mora ao lado, tudo é feito uma analogia entre a infelicidade de cada casal, né? E é um filme das pequenas coisas do dia a dia. É interessante ver esse filme justamente com Vida de Casado e com o gosto do chá verde sobre o arroz, por exemplo, do Ozu. Então, esses filmes japoneses sobre as questões maritais, né, do dia a dia. Então, mais um belíssimo trabalho da Setsuko Hara sob a direção do Mikio Naruse. Aí tem A Pérola da Caixa, né, são os grandes filmes, né, como eu falei para vocês, do começo de outono. O outro grande filme aqui da Caixa é o Mamãe, né, que é lindo o filme, foi inclusive exibido recentemente, restaurado na França. É um filme de 52, com a grande Kinuyo Tanaka, que foi uma
grande atriz, grande diretora, né, japonesa. Foi a atriz também fetiche do Kenji Mizoguchi, né? Tem a Kyoko Kagawa, que eu falei para vocês, que está no Madadayo, né? E aí é um filme que vai pegar justamente uma crônica familiar que vai acompanhar, né, essa família com uma figura de uma mãe coragem, que é Kinuyo Tanaka, né? Lá na periferia de Tóquio, depois da Segunda Guerra, ela vai perder o filho, né? Logo no início do filme, o filho mais velho, aí o marido também com muitas dificuldades, eles montam uma lavanderia, aí vem todas as dificuldades do dia a dia contado pelo ponto de vista aí da filha. Então é muito bonito mesmo, o final também belíssimo, momentos assim de grande ternura por parte do Naruse. Claro que há o pessimismo, há aquela visão da dificuldade da vida, da aspereza da vida, mas há também uma ternura cativante nesse filme, que é uma pequena obra-prima do mestre Mikio Naruse. No disco 3 também um outro grande filme, já no período final de 62, um filme que você vê o trabalho, o uso perfeito do scope e o Mikio Naruse trabalhando também com aqueles grupos familiares, né? Como aquele filme que nós lançamos, está no disco no cinema do Mikio Naruse, volume 1, né? Que é uma mãe, eu esqueci o nome, né? Que é com a Hideko Takamine. Aqui já é o disco da Hideko Takamine, gente, que é a atriz fetiche do Ozu. Esse, assim como o filme do cinema Mikio Naruse, no volume 1, que eu não estou lembrando o nome agora, ele pega um grande grupo familiar, tem uma grande família, né? Então são 5 filhas, uma nora e um casal de idosos. Inclusive um dos idosos é o Shushu Ryu, o ator fetiche do Ozu, né? Então ele vai usando muito bem esse formato do scope e ele vai trabalhando todas as relações familiares e aí a figura da agregada, que é a Hideko Takamine. E vai mostrando que é o grande tema do Ozu, o grande tema do Naruse, o processo de desagregação do núcleo familiar, né? Isso no Japão do pós-guerra. Assim, o drama dessa mãe, da Hideko Takamine, o que ela vai sofrer ao final do filme, é algo assim tocante, né? Vocês vão ficar aí maravilhados também com mais esse grande filme do Mikio Naruse do final da sua carreira. Por fim, nós temos aqui o Arakuri, né, que é o Mulher Indomada de 57, que é um filme praticamente de época do Naruse, porque ele é lá do período do começo do século XX, né? E você acompanha uma mulher, na verdade, bastante destemida, que é a Hideko Takamine, que ela vai viver uma série de dissabores, né, na sociedade tão opressora e patriarcal, sociedade japonesa. Então ela é uma mulher que não vai aceitar aquilo que tentam lhe impor, aquilo que tentam lhe humilhar no seu papel social. Então é um filme muito interessante, com essa figura feminina sendo explorada muito bem pelo Naruse, tá? Uma das grandes atuações, sem dúvida, da carreira dela, e um dos grandes papéis que ela teve com o Mikio Naruse. Então é isso, essa caixa do Mikio Naruse volume 2, aí nós temos a caixa do Cinema de Ozu volume 4, muito pedida, demorou muito tempo para a gente lançar. Quero dedicá-la aí ao Arthur Luz, estou sempre citando ele porque ele sempre está lá, ele ficou anos perguntando quando vocês vão lançar o Cinema de Ozu volume 4, porque tem os filmes silenciosos, vocês não lançam filmes silenciosos. A gente, sempre quando a gente procura, a gente tenta lançar filmes silenciosos na medida do possível. E essa caixa, realmente, ela é praticamente composta são 6 filmes silenciosos do Ozu, né? São 5 filmes silenciosos do Ozu, perdão, e um filme só sonoro que está nos extras. Então, assim, dos filmes silenciosos, a gente está lançando os principais aqui. Tá? Tem um sétimo filme, é justamente isso, a comédia sonora do que foi a que a senhora esqueceu. Lembrando que o Ozu ele vai fazer esse filme silencioso até 35, porque no Japão o cinema silencioso ele perdurou até 35 por causa da tradição dos benshis, né, que eram aqueles apresentadores, né, mestres de cerimônia que reinterpretavam, faziam as vozes, como foi um caso o irmão do Kurosawa, que era um benshi muito famoso, que com o caso do cinema silencioso acabou se matando, né? Então, o filme extra é o que foi a Senhora Cecil, é uma comédia muito interessante, de 37, um dos primeiros trabalhos sonoros do Ozu, ele está no filme como extra. Então agora vamos falar dos outros filmes. Então,
Por ser tanto a caixa do Naruse quanto a caixa do Ozu, vem 7 cards, tá, gente? Porque quando tem o filme extra, a gente tem colocado um card a mais, que é o card do filme extra. Então, um excelente custo-benefício. No disco 1 nós temos Eu Nasci Mais, também conhecido como Os Meninos de Tóquio, pequena obra-prima do Ozu de 32, em que você tem também um filme das crianças, né? Das crianças da periferia lá do subúrbio de Tóquio. Esse filme foi mais ou menos refeito pelo Ozu como Bom Dia, o grande Ohayô, né? Que a gente já lançou lá da fase final do Ozu, colorido, que é uma das grandes comédias também. E aí você vai ver todos os dramas familiares, mas vividos, né, por um grupo de crianças. Então tem todo um humor e ao mesmo tempo tem a história paralela das famílias, né? Então é muito bonito o filme, belíssimo trabalho do Ozu aí no período silencioso. Nesse mesmo disco tem mais um filme que tem uma relação com um outro filme posterior que a Versátil lançou. Aqui tem a primeira versão, Uma História de Ervas Flutuantes, do Ervas Flutuantes, que a Versátil lançou já também lá do período colorido, da fase final do Ozu. E esse aqui é belíssimo, eu acho até superior que a versão colorida, né, a versão posterior, que é justamente uma trupe teatral, a gente vai acompanhá-la aí e numa dos seus itinerários e todas as relações familiares que envolvem, né, o chefe dessa trupe, porque ele teve um filho com a dona aí de um bar local daquela região que ele está indo, né? Então, um filme belíssimo também do Ozu, de 34. No disco 2 nós temos o Coral de Tóquio, de 1931, né? Também que mostra pessoas trabalhadoras, pessoas pobres, filme que tem comédia, ao mesmo tempo tem o drama, também um belo filme do Ozu. Aqui são todos filmes das melhores cópias disponíveis restaurados, tá, gente? No mesmo disco nós temos o documentário, assim como a gente fez com o Kenji Mizoguchi, a gente tem um documentário que é sobre o Ozu, um documentário longuíssimo, né, de 83, e eu vivi mais uma biografia do Ozu, de Kazuo Inoue. A gente fez o do Mizoguchi no Mulheres da Noite, na coleção da Folha, que era um documentário também de mais de 2 horas. Esse documentário pega toda a vida, a obra do Ozu, tem depoimento de parente, colega de trabalho, de cineastas, os atores que conviveram com o mestre. Então é maravilhoso se você gosta de Ozu. Esse documentário a Versátil nunca tinha lançado. No disco 3 nós temos Um Hotel em Tóquio, esse é de 35, o último filme silencioso do Ozu, tá? Bem interessante também, conhecido também como uma estalagem em Tóquio, nessa linha também de drama e ao mesmo tempo com toques de humor. E por fim, Onde Estão os Sonhos da Juventude, que aí inclusive tem a atriz, se não me engano, a Kinuyo Tanaka trabalha aqui, que trabalhou lá na Mamãe, que é atriz fetiche do Mizoguchi, grande também diretora do cinema japonês. Tá? Esse filme é de 32. Aí nós temos o cinema do Kon Ishikawa, a última caixa do mês, dedicada à estreia aqui do Ishikawa na Versátil. Né? O Ishikawa é um dos grandes diretores, né, desse período dos humanistas, né, que estão entre os primeiros grandes mestres do cinema japonês, que começam no cinema clássico, como Naruse, Ozu, o Mizoguchi. Ele já é daqueles como o que vem aí um pouquinho depois do Kurosawa, já no período sonoro. E o Kon Ishikawa, um diretor super prolífico, né, e que fez muito e trabalhou com muitos estilos diversos ao longo da carreira. Então ele não tem só um estilo de filme, né? Ele não depura, por exemplo, uma forma que nem o Naruse, que nem o Ozu. Né? Apesar de tanto o Naruse e o Ozu também terem feito filmes diferentes, sobretudo no período silencioso, comédia e outros gêneros. Mas com o Ishikawa ele tem uma versatilidade como marca. Tá? E aqui a gente está apresentando todos os filmes restaurados com quase 1 hora de vídeos extras. Tá? Começando pelo Harpa da Birmania, que é uma obra-prima, premiado no Festival de Veneza, indicado ao Oscar. É muito interessante porque aqui nessa coleção a gente tem o Harpa da Birmania e o Fogo na Planície, que são duas visões da Segunda Guerra. São dois filmes humanistas, pacifistas, só que cada um vai para um lado. Então no Harpa da Birmania tem toda uma questão espiritual, né, de um soldado japonês que na verdade ele vai acabar se tornando um monge, isso lá na Birmania.
e vai testemunhar com a sua postura espiritual e com a sua ascese todo o horror da guerra, né? Como ele vai qual vai ser a sua missão. E aí toda a relação desse grupo de soldados com a música, né, através da música. Então, assim, é um filme muito bonito, né, um filme que tem realmente uma poesia visual muito grande e uma excelente atuação do Rentaro Mikuni, né, como o líder, né, o líder desse batalhão. O Rentaro Mikuni é o ator que faz o antagonista do Tatsuya Nakadai, por exemplo, no Harakiri do Kobayashi. Tá? Então, um belíssimo filme restaurado, tem vários extras inéditos sobre esse filme. Já tinha sido lançado antes no Brasil, numa cópia não muito boa e sem extras. Aqui está restaurado e com extras. Aí nós temos o mesmo disco, o Alucinação Sensual, o Kadi. Esse filme é muito importante do Kushikawa. Ele ganhou o prêmio especial do júri no Festival de Cannes, tá? Na época, no mesmo festival que premiou A Aventura, do Antonioni. E aqui é um filme com Tatsuya Nakadai, né? Já todos esses filmes com a Nato Ada, né, que faz a roteirista, que era uma escritora, roteirista, estudiosa de literatura, que é a esposa do Ishikawa, foi esposa dele durante muitos anos, e até 65 ela faz os roteiros adaptados de obras literárias para para o Kon Ishikawa dirigir. Tá? Agora, a Noção Sensual é interessante porque é uma história de humor negro, de obsessões sexuais e tem esse humor ácido, né? Quebra da quarta parede. É muito interessante, vale muito a pena vocês aí conhecerem esse trabalho do Kon Ishikawa. Aí no disco 2 nós temos O Fogo na Planície. Esse sim também é uma obra-prima essencial, tá no livro, né, O Mestre Japoneses, que é assim um dos filmes mais impressionantes da experiência da guerra. Então, aquele dos últimos dias da guerra, na Filipinas, aquela decadência do exército imperial japonês todo destroçado, e a gente vai acompanhar através de um personagem todo o horror, né, do que ele vai enfrentar, desde canibalismo, de corpos mortos, toda aquela peregrinação desse personagem, a gente acompanha o horror da guerra e a decadência do exército imperial japonês. É um dos maiores filmes de guerra de todos os tempos, sem dúvida. Poderia formar uma sessão dupla maravilhosa com Vai e Veja, por exemplo, aquele filme magnífico, né, de guerra, aquele filme russo. E aqui também está restaurado e com extras. Aí nós temos no mesmo disco o Vingança do Ator, que é um filme altamente estilizado, né, com relação com o teatro kabuki, né, é visualmente impressionante e uma grande atuação do Kazuo Hasegawa, um dos maiores atores do cinema japonês, aqui como seu 100º filme. Então, uma produção de época, um Jidaigeki, né, e uma história de vingança, né, desse ator de teatro kabuki, que é especializado em papéis femininos. Ele vai se vingar daqueles que causaram o suicídio dos seus pais. Né? Então, é bem interessante, vale muito a pena conhecer, também restaurado e também com extra. Um filme que era muito pedido, tem um cliente nosso que eu não lembro, se ele estiver vendo esse vídeo, ele sempre pediu Vingança do Ator. Então, dedicar a ele, tá? Não lembro o nome. Aí nós temos As Irmãs Makioka, que já é um filme feito lá no aniversário da Torre, de 83, é uma adaptação da obra-prima do grande escritor Junichiro Tanizaki, tá? E é um filme melodrama belíssimo, né? Dessas irmãs órfãs, né? Que elas já perderam os pais, são muito ricas, né? Da região de Osaka, e elas vão tentar aí arrumar um marido para a terceira irmã. E várias coisas vão acontecendo com essas irmãs, e essas são relações familiares. O filme que tem um colorido belíssimo e esse grande elenco feminino, né? Então um ensemble maravilhoso de várias atrizes aí sob a direção muito sensível do Kon Ishikawa. E nós temos aí a pérola da caixa, recomendo vivamente, que é o Templo do Pavilhão Dourado, conhecido como Conflagração, o Enjo, com uma atuação magnífica do Raizo Ishikawa, ele mesmo que fez muitos filmes de samurai, né? A gente já lançou muita coisa dele de samurai de Jidaigeki,
E aqui é uma adaptação do Pavilhão Dourado do Yukio Mishima, lançado aqui no Brasil, já foi editado pela Companhia das Letras e outras editoras. Esse filme foi interessante, eu estava revisando, eu não lembrava que o Kazuo Miyagawa, que é um dos maiores, né, diretores de fotografia da história do cinema japonês, ele tinha feito esse filme, ele usa uma técnica que é um preto e branco esverdeado, cinza esverdeado, ele usa um filtro especial. Então, assim, é um filme todo bastante psicológico entre um jovem aspirante que quer ser monge e ele tem uma relação obsessiva com o pavilhão dourado de Kyoto e que vai acabar num incêndio. Aí vocês vão entender todos os problemas psicológicos dele e a relação com o templo e toda a simbologia na relação dele com o falecido pai. Então é muito interessante como vai explorando esses meandros desse personagem, uma grande atuação do Kazuo Ishikawa, e como o Kon Ishikawa vai dando vazão nisso visualmente. É impressionante. Então assistam uma cópia restaurada, lindíssima, uma cópia restaurada 4K recentemente, tá? Então um belíssimo filme, uma das pérolas da Versátil desse mês. E aí em setembro a gente vai ter o livro, né? Com 10 filmes essenciais da coleção. O livro está ficando belíssimo, nosso design está fantástico, gente, com vários depoimentos também de colecionadores, o excelente prefácio do Adilson Ramachandra, vocês vão adorar. E aí, Clássico Sci-Fi volume 10, começa o pacote, por causa disso que tem o livro, o Sem Rumo no Espaço, no volume 10, Sem Rumo no Espaço, do John Sturges, O Delírio de um Sábio, do Ernest B. Schultzek, O Lodo Verde, do Kinji Fukazaki, O Dia em que a Terra se Incendiou, do Val Guest, No Assombroso Mundo da Lua, do Robert Altman e Estranha Obsessão, do Basil Dearden. Clássico Sci-Fi, anos 50, volume 2, A Conquista do Espaço, do Byron Haskin, O Monstro do Himalaia, do Val Guest, Casei-me com um Monstro, do Gene Fowler Jr., Ultimátum à Terra, do William Asher, Rastros do Espaço, do John Sherwood, O Monstro Sanguinário, do Jack Arnold e O Monstro de Nova York, do Eugene Lurie. Clássico Sci-Fi anos 80, volume 2, Daryl, do Simon Windsor, Massacre Brutal, do Michael Laughlin, o Alien, o Monstro Assassino, do Luigi Cozzi, A Caçada do Futuro, do Brian Trenchard Smith, Robojocks, Os Gladiadores do Futuro, do Stuart Gordon, e Reações Anormais, do Graham Baker. E aí o clássico Sci-Fi leste europeu, com 1 hora de extras aí do pessoal do Formiga Elétrica, fabulosos extras, gente. A Guerra dos Mundos, Próximo Século e o Biobá, O Fim da Civilização, do Piotr Zulkin, O Elomeia, do Hermann Zock, Investigação do Piloto Pirks, do Marek Piestrak, O Hotel do Alpinista Morto, do Grigori Kromanov e O Vampiro de Ferat, do Juraj Herz. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não deixem de apoiar a pré-venda inicial com os livros. Esse apoio de vocês, ele é como se fosse, gente, um crowdfunding, porque ele ajuda os custos de produção e a gente quer sempre, em todo o pacote, colocar um livro. Tá? Então vocês vão ter um ganho, um custo-benefício, além do desconto, vocês têm um desconto equivalente a R$100, né? Quando é um pacote de 4 coleções, se você ganha R$10 de desconto em cada coleção, você ganha ainda o livro que equivale a um livro que pode ser vendido por R$60. Então são R$100 de desconto. Não deixem de comprar os pacotes iniciais, façam um esforço, porque é muito importante para nós nesse período de crise que vive o mercado cultural e o mercado de home video no Brasil. Tá? Contamos muito com vocês e eu agradeço. Até setembro.